Olha, convido vocês a essa tela que tem me ajudado muito na formação de professores para a docência em nosso tempo, na cultura digital, na cibercultura. Então, repara, a educação em cibercultura, que é essa ambiência, né, cultural das redes sociais, da informática, da internet, do smartphone, a forma de falar, os gostos, os prazeres, o trabalho online, a diversão online, enfim, inclusive o medonho também online, tudo isso está nessa ambiência cibercultural. E, curiosamente, educação e cibercultura, como ambiência comunicacional, tem uma proximidade extremamente fecunda. Eu quero falar dessa proximidade. Estou chamando de confluência histórica. O quê? Você tem alguns teóricos da educação, que eu estou citando aqui, há outros. E esses teóricos da educação, se pudéssemos tê-los agora conosco, né, e pudéssemos perguntar a eles que é uma sala de aula competente, que é educação autêntica, que é educação cidadã, certamente ouviríamos deles, né, um denominador comum baseado nas palavras autonomia, aquela sala de aula, aquela educação que favorece, né, está baseada e favorece autonomia, diversidade, interação dialógica e democracia. Estamos vendo aqui os teóricos, né, e podemos ver, né, que essas palavrinhas estão muito fortemente situadas, né, no posicionamento pedagógico desses senhores aí. Ok? Agora, veja comigo, onde estaria tal confluência histórica? Se você vai entender o que é a ambiência comunicacional da cibercultura, na sua fase Web 2, a fase Web 1 era a fase dos portais, que ainda tinha inveja da televisão, era muito para você assistir, baixar e navegar. A Web 2 não é para você fazer, é você que faz. Você cria possibilidades, você abre janelas, você cria apps, você cria situações. Então, repara, você é muito mais autoral, você é muito mais colaborativo. E veja bem aqui, segundo os teóricos da cibercultura, né, nós temos no Brasil já grupos de pesquisa importantes sobre isso, na PUC de São Paulo, a professora Santaella, professor Trivinho, na UFBA, temos André Lemos, enfim, uma diversidade de teóricos. Temos um grupo de pesquisadores que se reúnem de 2 em 2 anos, chamado ABCiber, são estudiosos da cibercultura, e lá estão, inclusive, estudiosos da educação, articulando a educação e cibercultura. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: esses teóricos, esses pesquisadores, nacionais e internacionais, definem essa ambiência da Web 2, da cibercultura, ou dessa internet mais social, digamos assim, como ambiência de autoria, vejam aí as palavras, compartilhamento, conectividade, colaboração e interatividade. Ok? Então, se você cruza as palavras da cibercultura com as palavras dos teóricos da educação, citados aqui, né, você vai ver que há aí uma proximidade, uma confluência, né, semântica interessante. Qual a importância disso para nós? É que, primeiro, esses teóricos, no tempo deles, então nós estamos falando do século XX, né? Meados do século XX, primeira metade do século XX, repare, esses senhores, por mais que tivessem essas ideias, né? Educação como dialogia, como interação, como democracia, como troca, como projetos colaborativos entre estudantes, ou seja, esses teóricos tiveram ideias pedagógicas geniais, de fato inovadoras, né? Entretanto, eles não tinham uma ambiência sociotécnica favorável a essas ideias. O que eu chamo de ambiência sociotécnica? Você tem um social, né, já definido lá pelo Castells, como um social piramidal, um social, digamos assim, corpo dócil, ainda que houvesse muitos inquietos, maravilhosos, mas, em geral, era um social espectador, né?
Então, repara, você já tem aqui um dificultador para as ideias pedagógicas desses autores, né? Que é um social com esse perfil sociológico e comunicacional. E você tem, ao mesmo tempo, uma ambiência comunicacional midiática também desfavorável, porque era unidirecionalidade, né? Nós tínhamos impressos, rádio e TV. Nesses meios midiáticos, a emissão e a recepção estão separados. Isso é um grande problema. Ok? Bom, então, repara, você tem a possibilidade, agora, na cibercultura, de encontrar uma ambiência comunicacional favorável ao pensamento pedagógico desses senhores que estão aí. E há senhoras e há outros em educação. Né? Todos que pensaram nesses termos, ambiência democrática, dialógica, participativa, naquela época, não encontraram nem um social favorável, nem uma ambiência midiática favorável às suas ideias. Mas agora, essa galera, eu me refiro agora ao social, os estudantes, né? Qual o perfil comunicacional das novas gerações? Vocês já repararam? Ainda que estejam muito submetidos a banalidades no smartphone, mas eles têm um potencial incrível, né, de conectividade, de compartilhamento, de autoria, olha lá as palavras da cibercultura, e de colaboração. Claro que aí você precisa, né, verificar que, de fato, há pessoas criando, colaborando uns com os outros, em fóruns, em conversa. Tem uma dúvida sobre qualquer coisa, bota num fórum e alguém te responde. Ou seja, tem aí um dado de colaboração e você retruca, você diz que não é bem assim, a pessoa vai dizer, então talvez seja assim. Isso tudo pode ocorrer. Então, essa ambiência comunicacional colaborativa está presente. E ela é diferente da sala de aula tradicional que nós conhecemos, baseadas na cultura do audiovisual. Ok? Temos agora aqui a possibilidade, né, de você articular esses dois universos. A ambiência comunicacional do nosso tempo, ainda que haja aí coisas medonhas, eu já falei sobre isso no início, e podemos resgatar, né? Inclusive reler, é o que eu estou fazendo com muita alegria, reler esses autores à luz dessa ambiência comunicacional que nós temos hoje. Você vai ver que, de fato, eles, se estivessem vivos, eu gosto de dizer nesses termos, se estivessem vivos hoje e fossem incluídos ciberculturais, o que eu quero dizer com isso? Sabe operar em rede, sabe articular, sabe trabalhar com app, sabe articular esse com aquele, sabe mediar a aprendizagem nessa lógica, articulando o presencial com o ciberespaço. É a tal educação híbrida, né, que já estamos nela há muito tempo, alguns professores, e na pós-pandemia certamente estaremos mais engajados nessa modalidade chamada híbrida, uma vez que o professorado agora, no chamado remoto, né, teve que encarar essas tecnologias, e muitos gostaram. Eu tenho aqui depoimentos importantíssimos de professores, deslumbrados até. Eu falei, olha, não deslumbre, calma, vamos com calma. Mas a ideia é essa, começaram a conhecer Moodle e ficaram maravilhados, começaram a conhecer plataformas de lives, de webconferência, ficaram maravilhados. Então, essas pessoas não vão mais jogar isso fora, esse aprendizado, esse know-how construído nesses tempos terríveis, né, de confinamento. Essas pessoas, quando voltarem para os seus presenciais, vão operar com essas tecnologias, portanto, o híbrido vai ganhar espaço. Agora, esse híbrido pode ganhar espaço na lógica da cultura do audiovisual. Qual será o prejuízo? A subutilização da Web 2, a subutilização da internet potente que temos hoje e a subutilização da inteligência e do aparelho cognitivo das gerações imersas nessa cultura digital, nessa cibercultura.
Essas novas gerações, como eu disse, elas têm uma aparelhagem cognitiva diferenciada. Elas não se satisfazem com a recepção. Ok? Nós podemos ouvir 1 hora alguém falar. Essa galerada, não. A menos que haja muita violência e coisas terríveis ali, claro, eu estou aqui fazendo um exagero. Mas há coisas apelativas que vão segurar você durante até mais de 1 hora. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de belas aulas. Belas aulas. Como você desenvolver belas aulas articulando o presencial e online? Quero dizer para você, enfim, não é enfim ainda tem 16 minutos, estou vendo ali. O que quero dizer para você é o seguinte: não basta ter somente esse pedagogês fantástico, que eu chamo de o legado potente do século XIX, perdão, do século XX. Não basta ter o legado pedagógico potente do século XX. Não basta. Para educar em nosso tempo, você precisa se envolver com a ambiência comunicacional da cibercultura, do nosso tempo, da cultura digital. Perfeito? Você precisa lançar mão de um app. Você precisa lançar mão de uma rede social. Você precisa lançar mão de um AVA, de um ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Então, ou seja, não basta somente o pedagogês. Nunca bastou, nunca bastou. Sempre foi necessário uma ambiência comunicacional favorável ao pedagogês. O que eu quero dizer com isso? É que há muito professor Paulo Freireano, vigotskiano, que continua na lógica do audiovisual. Então, você tem um pensamento pedagógico avançado, mas tem uma ambiência comunicacional que não comporta aquele pensamento pedagógico. A mesma coisa eu vou dizer, não basta você ser um incluído cibercultural, ou seja, sabe operar em rede com apps, na mobilidade, usando QR Code pela cidade, clicando em coisas, operando, e, claro, atento à bandidagem, né, que pode roubar o seu celular. Enfim, mas, de qualquer maneira, você é aquele estudante que está circulando, está operando com conhecimento, está se envolvendo com as chamadas nuvens, que de nuvens não há nada, na verdade, são cabos enormes, são fazendas, né, de HDs enormes em algum lugar desse planeta. Então, não tem nada de nuvem, mas é como a gente fala. Você precisa articular suas 4 paredes com as nuvens. Perfeito? Esses classudos teóricos importantíssimos trabalharam para 4 paredes, vamos dizer assim, né? Para a sala de aula. E agora, a gente precisa lançar mão desse universo fantástico, né, de pensamento pedagógico, legado pedagógico do século XX, que eu estou citando aqui, para a gente lançar mão, portanto, de uma ambiência comunicacional favorável àquele legado e podermos, enfim, fazer educação autêntica, como dizia Paulo Freire, gosta dessa expressão, educação autêntica, ou educação cidadã, em nosso tempo. Ok? Não basta você saber dar nó em pingo d'água em tecnologia, saber operar com redes. Não basta. Precisa da base pedagógica. Ao mesmo tempo, não basta só essa base pedagógica. Precisa saber operar em rede com as tecnologias que nós temos. Você tem que desenvolver gosto em você pelos usos, né? Pelas estratégias que cada tecnologia podem te oferecer, para você desenvolver didática. E repara, não, eu me lembro que a professora Adriana definiu didática ali, né? Também fazendo a crítica, não é mera tecnologia de aprendizagem, obviamente que não, é concepção crítica de educação, né? Que vai se, digamos, se materializar em estratégia didática, é isso, tá? E como é que essa coisa se materializa? Lançando mão de palavras definidoras da cibercultura e palavras
definidoras de educação autêntica. Para mim, inovação passa por aí. É pensar a ambiência comunicacional em sintonia com o nosso tempo. E tendo essa crítica. Qual? A escola está há 5.000 anos baseada no falar ditar do mestre. Durma com esse barulho. Não é de uma... Estou citando um autor aqui, viu? Pierre Levy, quem diz isso. A escola está há 5.000 anos baseada no falar ditar do mestre. Claro que um ou outro professor faz diferente, parabéns. Mas a gente não quer somente um ou outro professor. A gente quer convidar os professores ao pensamento crítico, ao pensamento profundo, a respeito de como ele constrói a ambiência comunicacional em sua sala de aula. Bom, tenho 10 minutos. Vamos lá. Vamos passar adiante. Próxima tela, por favor. Vou mostrar só mais 2 telinhas, tá? Rapidinho. Repare, isso aqui é fruto de pesquisas, tá? Uma das pesquisadoras é a professora Bassani, eu também estou aí envolvido com pesquisas nesse sentido, que pesquisas são essas? É observar como é que as pessoas usam fórum, chat, wiki, rede social, live ou webconferência, videoconferência, através das plataformas diversas, como essa que temos aqui agora. Então, repara, como é que ocorre o tal ambiente comunicacional nesses espaços aí? Porque, repare, essas eu chamo de interfaces, né, que é o espaço de encontro das faces, para fazer interlocução e colaboração, cocriação e interatividade. Esses espaços aí são para isso. Entretanto, são extremamente subutilizados. E o que nós estamos vendo agora no chamado ensino remoto? Prevalece a figura 1. O que estou vendo há bastante tempo nos cursos online que pesquiso? Prevalece a figura 1. O que diz a figura 1? Interação sem articulação. O que é isso? Você tem um enunciado num fórum e tem mensagens solitárias respondendo a esse enunciado. Então, você tem a mensagem 1, que não conversou com a mensagem 2, e cada uma, na lógica do solipsismo cartesiano, eu comigo mesmo, respondo, e assim eu conheço. Nós temos que questionar essa coisa. Então, repara, não é para jogar fora essa coisa, que pode ocorrer. Às vezes eu não quero falar, deixa eu comigo mesmo, não sou obrigado a ficar falando. Mas repare, o professor precisa mobilizar a interlocução. Precisa mobilizar Paulo Freire, precisa mobilizar aquelas palavras todas, inclusive da cibercultura. Porque quando o estudante, ainda que ciberculturalmente incluído, quando ele chega em sala, ele trava aquela dinâmica comunicacional da cibercultura. Ele vira espectador. Então, o professor tem que ser o primeiro a impedir esse retrocesso cognitivo, se é que isso é possível, e apostar na possibilidade da interlocução. Vejam a figura 2. Você tem o enunciado num fórum, num chat, num wiki, ou até numa rede social, até mesmo numa live. Né? Aí vem o professor, faz o seu enunciado, a sua reflexão, e você tem ali estudante, mensagem 1.1, estudante outro, mensagem 1.2, eles conversaram entre si a respeito da mensagem 1, que é de um outro estudante, estão ali os 3, né, co-criando algum retorno ao enunciado. Nós estamos falando disso. O que aqueles teóricos estão falando, na verdade, é disso. O John Dewey, o que ele quer com, digamos, projetos de aprendizagem? Que estudantes cocriem, colaborem, se posicionem. Né? O que o Paulo Freire quer? Exatamente isso, vigotes, zona de desenvolvimento proximal. As pessoas estão ali trocando, se posicionando a respeito, um ajudando o outro, que sabe menos, que sabe mais. Enfim, essa é a lógica da construção de conhecimento.
E essa lógica da construção de conhecimento supõe uma ambiência comunicacional favorável. Não pode ser a prevalência da unidirecionalidade. Ainda que a unidirecionalidade tenha, às vezes, suas importâncias. Por exemplo, uma preleção é uma coisa importantíssima. Agora, que essa preleção seja para provocar as participações, e não para encher o caderno e reproduzir o que foi falado. Ok? Então, o desafio para nós, né, para mim, eu estou aí nessa luta sempre, sou um professor, estou aí nessa luta, é aquele professor que reinventa, né, na luta. Temos aqui um caso. Claro, todos nós estamos nessa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que reinventar, para mim, é operar na lógica da figura 3, sem jogar a figura 1 e a figura 2 fora. Eu trabalho também com a diversidade. Né? Às vezes, você precisa fazer uma preleção. Vai lançar a mão da figura 1, pergunta, ele responde, ele também pergunta, aquele lá responde. Enfim, é possível você fazer essas coisas. Agora, o nosso desafio está aí na figura 3. Ok? Eu não tenho dúvidas de que se aqueles teóricos estivessem aqui conosco hoje, né, estariam valorizando a ambiência comunicacional que o nosso tempo vem nos proporcionar. Não é televisão. Televisão é uma tela que irradia, você não pode interagir com ela. Se quiser interagir, vai ter que usar uma rede social. Vai ter que usar Twitter, por exemplo. Se quiser interagir com William Bonner. Mas isso não é, operativamente falando, não funciona. Ok? Não é viável. A mídia, a televisão, não é favorável à interlocução. Ok? E a sala de aula, conforme sabemos, né, ela também não é favorável à interlocução, porque ela está baseada na cultura do audiovisual. Mas precisa ser. Se quiser lançar a mão, né, do referencial pedagógico que estou citando aí, precisa ser. Então, vamos aqui mostrar, deixa eu ver aqui. Lá na tela 12, por favor. E aí eu já vou para os finalmente. Tela 12. Volta. Pode voltar um pouco mais. Não. Você tem aí a sequência. Minimiza para você ver a sequência das telas. Isso. Vá lá. Aí. 12. Essa aí. Essa colorida lá embaixo. Que aparece duas capas. É isso. Pode clicar nela. Isso. Pode ampliar agora. Chegaremos lá. Essa. Pronto. Abre. E ela está voltando para o início. Bom, vai passando isso até chegar lá. Estou te dando um trabalho, né, Ellen? Desculpe, viu? Eu poderia estar operando daqui, mas eu estou com um smartphone em cima de um lugar aqui complicado. Não posso ficar mexendo nele. Quero chamar a sua atenção para um conceito de arte chamado parangolé, do Hélio Oiticica. O que o Hélio Oiticica quer com esse conceito de arte? Ele dizia o seguinte: eu vejo um quadro preso na parede, por exemplo, um quadro do Van Gogh, me emociona profundamente. Mas eu sou espectador. Olha que questão interessante que ele traz. E eu não quero ser somente espectador. Então, eu quero desenvolver isso ele dizendo, né? Hélio Oiticica, artista plástico, carioca, morreu em 1980. Então, lá no momento da contracultura, nos anos 60, ele estava se inquietando com isso. Vocês sabem bem o que foi o movimento contracultural, né? Aquele movimento contrário a todos os autoritarismos que estavam ali impregnados na cultura.
Um deles é o conceito de arte. Por que a arte precisa ser alguma coisa presa na parede, em cima de um pedestal, para eu, espectador, expectá-la? Vou me emocionar, vou chorar, vou criticar, vou me repensar, mas o Hélio Oiticica quer mais. Ele quer construir um conceito de arte para você, diante dela, não se bastar como espectador, mas poder, sim, envolver com as suas dobras, no caso aí o Parangolé, uma capa labiríntica, hipertextual, com camadas de possibilidades, né? Para você adentrar e operar. Você tem aí à esquerda um amigo do Hélio Oiticica, que é um passista da Mangueira, que ele fazia questão de levar esse passista, quando ele ia mostrar o Parangolé, né? Para provocar a exploração bacana do Parangolé, ele levava um passista que dançava, rodopiava e chamava as pessoas para vestirem também. Não é? Porque um passista é o cara que tem jogo de cintura. Eu fico imaginando um professor nesses termos. Professor como aquele que oferece dobras, que provoca engajamentos, que provoca o sujeito a sair da condição de espectador do conhecimento para se tornar autor, co-criador. Então, o Hélio Oiticica, ele pensava assim, o Parangolé não é para você assistir, é para você co-criar comigo, artista. Eu, como artista, desenvolvi elementos e dobras possíveis, você, na medida que entra, você opera com essas dobras e cria comigo a arte. Tragam isso para a sala de aula. O professor não entrega o conhecimento pronto, ele oferece dobras e possibilidades, teias, tramas, articula o presencial com o online. E aí convoca o estudante a operarem colaborativamente com tudo isso. Se a gente faz isso, com certeza estamos inovando. Com certeza não estamos fazendo didática meramente baseada em tecnologia de aprendizagem. Com certeza não estaremos utilizando apps, né? Tecnologias, somente na lógica do uso mercadológico da coisa, do uso, enfim, banal da coisa. Mas, enfim, usar a tecnologia de uma forma potente, até porque a gente precisa desenvolver nos estudantes uma coisa importantíssima chamada cibercidadania. Não dá mais para você pensar somente a cidadania para o presencial, física. Você precisa também pensar a cidadania no ciberespaço. O tempo todo você está operando com coisas no ciberespaço. Né? Você quer fazer um questionamento à prefeitura, à comunidade, ao seu bairro. Você está sempre buscando operar com o online. A gente já tem aí um ganho enorme nesse tipo de posicionamento. A escola precisa aperfeiçoar isso. Quando a criançada utiliza smartphone somente para banalidades, a escola tem culpa nisso. Que a escola não desenvolveu, né, com a criançada a aprendizagem, a comunicação, lançando mão desses recursos potentes. Pelo contrário, o que fazem muitos professores é proibir o uso. Inclusive, as legislações proíbem, né, sistematicamente ali o uso de smartphone na sala de aula. Isso é lamentável. Então, nós temos aí e professores que rejeitam profundamente. Há um vídeo no YouTube com um professor que sai do quadro negro, toma o celular da estudante e pisa nele enlouquecidamente. Né? Nós temos aí mais uma perspectiva de adoecimento do professor do que de educação cidadã. Então, como é que a gente resolve isso? Já vou encerrar com essa fala, fazendo formação competente. Inclusão cibercultural. Não basta só inclusão digital, saber dar nó em pingo d'água aqui no seu computador, isso não basta. Você precisa também se incluir na lógica das redes, do ciberespaço, operar com tudo isso e aí fazer educação competente. Última telinha, por favor. Não, penúltima. Não é para falar mais nada, agora é só para mostrar.
Esses livros aí, pessoal, olha, vão desdobrar, né, tudo isso que estou falando em miudezas, em detalhes, dados de pesquisa. Inclusive, esse livro que está na base inferior direita, né, que é Formação de Professores para Docência Online. Isso aí é fruto de uma pesquisa coletiva de diversos programas de mestrado e doutorado, tá? Diretamente engajados com o ambiente virtual Moodle e aí criando possibilidades de docências interativas, docências competentes. E as pessoas, na medida que vão se envolvendo com isso, não conseguem mais fazer um presencial o mesmo. Na medida que você adentra os ambientes virtuais e começa a operar com suas potências, né, vibrar com essa criatividade interativa, você, quando volta para o presencial, ainda que infopobre, você não é mais o mesmo em termos de postura comunicacional. Porque ali você vai entender a potência do fórum, a potência do chat, a potência do wiki, a potência de uma webconferência bem feitas, com interatividade. Em geral, como são as webconferências? Figura 1. Mostrei ainda há pouco. O professor fala 2 horas, 1h30, ou seja, isso é inviável. Nós temos que fazer preleções curtas, provocadoras, e acionar os estudantes à criação, à produção, à leitura, a retornos, as telinhas, as carinhas podem aparecer na tela, né? O Zoom permite isso. Você pega ali as carinhas todas, as pessoas se posicionam. Eu vou dizer a você uma coisa que certamente você não vai gostar de ouvir, tá? Talvez nessa ambiência online você consiga muito mais superfície de contato com seus estudantes do que no presencial. Você pode desenvolver essa competência, essa expertise. Presencial, você encontra o estudante 1h30 e só semana que vem. Aqui você está com ele. Claro que isso vai gerar uma outra lógica empregatícia, salarial, mas não vamos discutir isso aqui agora, tá? E nem na hora do debate, não vamos entrar nessa questão. Vamos aproveitar essa oportunidade. Isso a gente tem que discutir com os sindicatos, professores. Nós temos aqui agora que definir coisas do tipo sala de aula com 40 estudantes, mais que isso é inviável para você fazer, seja presencial, seja online. Perfeito? Então, a última tela agora para a gente terminar. Aí, ó. Deixo com vocês o meu WhatsApp. Eu adoro o WhatsApp. Inclusive, tem um livrinho aqui, ó, WhatsApp e Educação, que é um livrinho bem bacana. Há outros livros interessantes por aqui sobre usos de apps em educação. Ou seja, a gente tem que agora começar a se engajar com essas coisas, caso você tenha interesse nisso, né? Quiser conversar mais, seu grupo de pesquisa, seja onde for. Online é fácil e é gostoso. Não preciso pegar nenhum voo para chegar lá. E a gente pode ter essa proximidade aqui, ó, essa proximidade. Ok? Que considero extremamente potente. Se a gente namora online, por que não podemos educar